Pessoal, a história de hoje é muito sinistra e veio do Rio de Janeiro, da nossa grande amiga, a Nani. Vamos ao vídeo. Primeiramente, vamos dar um alô para os nossos seguidores. Valeu? Olá, gente. Vamos mandar um alô para os nossos seguidores. Valmira Santos Vieira, de General Mainardi, Sergipe. Cícero Andrade, de Juazeiro do Norte. Maria Guimarães, Itanhem, na Bahia. Joênio Oliveira, Itaperuna, Rio de Janeiro. Ronaldo Monteiro, São José do Egito, Pernambuco. Roseli Silva, Franco da Rocha, São Paulo. Edneide da Silva Lopes, Afogados da Engazeira, Sertão, Pernambuco. Lindomar, no Maranhão. Relíquia do Nordeste, Pernambuco. João Alves, Aracaju, Sergipe. Rita de Cássia, Fortaleza, Ceará. Maria Silva, Rio de Janeiro. É isso aí, meus amigos. Um forte abraço a todos. Agora vamos ao vídeo, meus irmãos, com fé em Deus. Eu só tinha 10 anos. Ajudava minha mãe nos quefazeres de casa. E como toda criança, gostava muito de brincar. Brincava mais meus irmãos, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. E do lado da casa, tinha uma casa que tinha uma senhora que era muito abusada. Quando foi um dia, estava brincando, mas meus amigos, meus irmãos, e ela veio muito brava e chamando nome com a gente e jogou água e a gente saiu. Do outro lado da minha casa tinha uma casa muito antiga que era para alugar. Quando o homem alugava, não ficava ninguém lá, porque quando eles iam morar, acontecia algo que a gente não entende o que era, muito estranho e sinistro. Quando foi à noite, a gente estava dormindo e escutei umas pancadas de bola, como você batesse no chão e aparece com a mão. E eu fui levantando, eu pensando que era meu irmão. Fui levantando o lençol, devagarinho, devagarinho, e vi aquela coisa feia da cabeçona, as garras muito grandes. E eu nunca tinha visto aquilo e comecei a gritar, mas eu gritava muito, muito, muito mesmo, assustada. E minha mãe veio para minha cama e falou: "O que é que tá vendo, menina?" Eu não falei nada para ela, eu disse que estava assombrada só. E ela me pegou e levou para a cama dela. Quando foi no outro dia, a mesma rotina, ajudar minha mãe e brincar com meus irmãos na rua. E a gente, muito cansado, fomos dormir cedo. Me enrolei, já pensando no bicho que eu vi, enrolei cabeça e tudo. E aí senti a presença, uma presença de alguém perto de mim. E eu não liguei, fiquei cabeça e tudo enrolada. E começou a mexer nos meus pés, devagarinho, devagarinho, mexendo. E eu fiquei quieta, encolhida, com medo. Aí eu disse: será que é meus irmãos? Será que é minha irmã? Ou minha mãe que está mexendo comigo? E fiquei ali quietinha, mas com pouco começou a puxar meu pé, puxando, puxando. Quando eu olhei, era aquela coisa feia, terrível, olhando para mim, a cabeça muito grande, as unhas grandes, aquela coisa feia, horrorosa. E eu comecei a gritar, gritava, mas eu gritei muito, muito. Minha mãe correu para onde eu estava e disse: "O que é isso, menino? O que é que tu tá vendo? Tu não tá vendo nada, isso é assombração tua. Deixa desse negócio que eu vou levar você para minha cama. Agora eu não tô aguentando mais isso não, é toda noite, a gente praticamente não dorme mais. E você assim, fazendo zoada, a gente trabalha o dia todo." Aí ela me pegou e levou para minha cama, satisfeita.
ia ficar do lado da minha mãe, do meu pai, e me enrolei. Fiquei bem tranquilo ali no meio dos dois. Com pouco, eu senti aquela presença ruim, aquela presença como se tivesse alguém ali perto dos meus pés. Aí eu disse, minha mãe levantou. Aí fui olhando devagarinho, tava aquela coisa feia, lá olhando pra mim, muito feia, aquele troço, vixe, como era feio, terrível. E eu gritei, quando eu gritei, minha mãe disse, o que é, menina, tu não estás aqui perto da gente, tu ainda tá com medo? E eu não aguentava mais, aquilo ali era toda noite praticamente, a gente não sabia o que fazer. Mas quando foi no outro dia, minha mãe conversando comigo e eu fui explicando a ela, mas eu não dizia a ela o que era, porque eu tinha medo dele se assombrar também. Aí minha mãe saiu e eu peguei a vassoura e fui varrer a casa, fazer a limpeza. E minha mãe ficou conversando com a vizinha. E minha vizinha falou para minha mãe, leva ela para o centro, saber o que é. Aí minha mãe, não faço isso não posso levar. Aí minha irmã, quando foi à noite, minha irmã conversando, mas minha mãe, e eu escutei minha mãe chorando, aperreada com aquilo. E minha irmã disse, mãe, eu vou levar ela para o centro. E com fé em Deus vai dar tudo certo. E ela, no outro dia, ela me levou para o centro. Quando a gente chegou lá, tinha uma mulher que ficava sempre olhando para mim. E a gente não contava nada para ela. Não tinha contado nada. E ela falou, você, essa coisa, quer lhe levar, mas você é muito forte. Se você não fosse forte, ela já tinha lhe levado. Aí tinha uma mulher de um lado assim, olhando para mim, os olhos muito grandes, olhando para mim, aquilo. E eu fiquei assim, olhando para o chão, desconfiada. E eu fechei os olhos, baixei a cabeça. Quando eu levanto a cabeça, vejo aquela coisa feia, horrorosa, olhando para mim. Eu comecei a gritar. Eu gritava muito e a gente rodando assim, e aquela coisa rodando junto com a gente assim, no meio assim. Minha irmã me pegou e levou para casa. E no caminho, ela conversando comigo e dizendo, mulher, tu não vê nada. E eu dizendo, eu vejo, mas eu não quero falar para vocês não. É muito feio. Aí minha irmã, quando a gente chegou em casa, fomos arrumar a casa mais minha mãe e depois fomos brincar. E aquilo ali acontecia quase todos os dias, quase todas as noites. A gente não estava aguentando mais, a gente não dormia direito. Minha mãe ficava aperreada. Peguei minha mãe chorando, eu fui perguntar a ela e ela falou. Ela passou aquela energia boa, aquela energia forte, com aquela fé muito grande em mim, e a gente começou a orar. E a gente oramos muito, e praticamente todas as horas a gente era orando muito. E aquilo foi moderando um pouco. Quando foi um dia, eu estava dormindo, eu tinha de 11 para 12 anos, e eu enrolei cabeça e tudo. Aí eu senti a presença de alguém perto de mim. Eu fui olhando, estava aquela coisa feia, em pé, perto da porta, olhando para mim, me observando. E minha mãe, eu gritei muito, minha mãe veio me pegar, levou para a cama dela e a gente foi orar junto. Oramos muito. E aquilo ali foi moderando um pouco. A gente se entregou para Deus, que só Deus pode mudar e melhorar a nossa vida. Aos meus 14 anos, eu comecei a trabalhar para ajudar meus pais, pois a gente era muito pobre e a gente tinha que trabalhar mesmo. E eu, satisfeita no meu trabalho, não tinha visto mais nada, só me entregando a Deus, que Deus é quem faz tudo por nós. E quando eu fiz aos 15 anos, eu saí pela manhã para trabalhar. Passei o dia praticamente fora. Quando foi à tardezinha, quando eu vim chegando em casa, minha irmã gritou e foi logo me dando os parabéns, minha mãe, meus pais, meus irmãos,
E eu fiquei muito alegre, satisfeita com aquilo. Minha irmã correu, pegou um bolo, botou em cima da mesa. Eu disse, um bolo para mim? Aí quando eu fui chegando perto da mesa, recebi um tapa muito forte e minha irmã gritou, agora eu vi que é verdade mesmo, bota ele para fora, e arresta ele passando perto de você. Aí eu falei, vamos orar. Aí a gente começou a orar, oremos muito, 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 e aquilo foi passando. Continuei no meu trabalho, feliz, graças a Deus, aquilo não tinha acontecido mais. E quando foi um tempo, uns dias para frente, eu cheguei em casa, cansada do trabalho, e tomei banho, jantei mais meus pais e fomos dormir. E eu me enrolei cabeça e tudo, e escutei uns pisados, como se estivesse correndo o cavalo. Vocês sabem como o cavalo pisa no chão, entende? E aquilo pisando, correndo, e começou a relinchar, o cavalo relinchando muito. Aí eu me levantei devagarinho, no nosso quintal não tem cavalo, que é isso? Aí eu fui devagarinho, abri a janela, aí eu vi aquele cavalo no muro, olhando para o outro lado, uma tocha de fogo na frente dele e o cavalo aperreado e correndo para lá e para cá. E eu fiquei olhando, observando. De repente ele olhou para mim, eu me abaixei na janela, aí peguei meu telefone, liguei para minha irmã, que ela estava do lado. Aí ela gritou, ela falou no outro quarto, minha irmã, eu tô vendo o cavalo daqui, vamos orar. E aí ela orando de lá e eu de cá, e a gente orou muito. Sei que eu peguei no sono, ou se eu desmaiei. Sei que amanheceu o dia, me acordei, minha mãe chamando. Aí eu levantei e a gente começou a orar muito, oremos muito. Só que aquilo passou, graças a Deus. Aquilo eu não vejo mais, sumiu. Só que eu sonho. Uma vez eu sonhei, meu sobrinho caía, e no outro dia eu ia para casa da minha irmã. Como eu fui, quando eu cheguei lá, minha irmã me viu e disse, oi, chega para cá, vamos conversar, vamos tomar um café. E quando a gente chega na porta da casa dela, escuta aquela pancada e o grito do menino. Aí eu disse, ele caiu, meu sobrinho caiu. E ela disse, como é que você sabe, menino? Eu disse, eu sonhei. E aquilo acontecia. Toda vez que eu sonhava, aquilo acontecia. Não sei porquê e como, mas sei que é verdade. Sei que graças a Deus estamos bem. Graças a Deus, não vi mais aquilo. Sou o que eu sonho é verdade, eu vejo no outro dia, mas é assim, é a vida. Pessoal, aqui é mais uma história e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. História da nossa amiga Nani.